Como vocês vão? Mais uma aula Teologia Contemporânea, com o livro Teologias Contemporâneas de E.D. Miller e Stanley de Greens, editora Vida Nova. Estamos na página de número 24. A página de número 24, ela começará com o subtítulo Deus, Cristo e a eleição. Nós estamos falando sobre a contribuição do teólogo Karl Barth para a teologia moderna, que no livro acaba tendo o ponto de partida do nome teologia contemporânea, porque tenta localizar dentro de um ponto de vista da história, antiguidade, modernidade, pós-modernidade ou período contemporâneo. Então isso é o nossas aulas, nós estamos falando sobre isso. Essas teologias são muito mal compreendidas e mal interpretadas, até mesmo porque as pessoas não leem, as teologias que esses homens deixaram. Exemplo, hoje nós iremos ver o que é considerada a obra-prima de Karl Barth, que é exatamente a dogmática eclesiástica. Essa dogmática eclesiástica foi um período de amadurecimento intelectual e teológico do mesmo, onde ele começa a escrever e escreve 12 volumes, são mais de 12 mil páginas, sobre o assunto da teologia. Ele tenta fazer de uma forma bem sistemática e ali ele expressa. Ele morreu antes de terminar a obra, então ele não escreveu sobre escatologia, uma pena. A maior parte dos teólogos, eles acabam não conseguindo escrever sobre escatologia, porque eles deixam como para o último, Eles vão seguindo uma ordem racional, uma ordem lógica, e acaba não conseguindo chegar na escatologia, porque as suas vidas são abreviadas. Por isso, até mesmo que a gente tem poucas obras de escatologia no mercado sobre isso, as que temos, sinceramente, a maior parte não vale a pena nem ser lidas. Mas devemos ler só para saber o que está ali passando pela cabeça daquelas pessoas, Então, vamos aqui nos deter à aula de hoje, Deus, Cristo e a eleição. Ele vai começar a falar um pouco da história de Barth, que logo após que ele foi expulso de Bonn, ele acaba sendo nomeado em uma outra faculdade, que é a Faculdade de Basileia. Isso em 1935. E ele vai ficar lá até a sua aposentadoria em 1962. E foi um período de ebulição intelectual. Ele acaba tendo alguns insights intelectual e assim começa a escrever a obra dogmática eclesiástica, que foi, para mim, o empreendimento teológico mais importante desse período. É uma obra que vai trazer um ponto de vista muito bom para a teologia bartiniana, como assim é denominada por muitos. Nesta obra, ele vai deixar alguns pontos de vista muito claros sobre ela. Ele primeiro vai trazer dentro do seu prisma de compreensão da teologia. Então ele vai falar sobre a transcendência de Deus. Nós temos um Deus transcendente, contudo nosso Deus também é imanente. Nosso Deus é transcendente porque ele habita nos céus e, contudo, ele se comunica ao homem através da sua palavra. E aí a gente tem dois pontos interpretativos. O que seria a palavra? Não sei se vocês já se fizeram essa pergunta. Seria a Bíblia ou seria Jesus Cristo? Porque Jesus Cristo também é chamado de palavra.
Então, quando a gente fala no Novo Testamento que a sua palavra é digna de inspiração, será que seria Jesus Cristo ou a própria palavra escrita, né? Então, Barth, então, ele vai fazer a sua teologia com seu pensamento pautado nessa perspectiva, girando sempre dentro da transcendência de Deus. Ele é um trinitariano convicto, né? Ele acredita na Santíssima Trindade, então ele escreve, pautando também os seus escritos, numa teologia onde tem a Santíssima Trindade como grande mentora do seu arranjo teológico. Ele também vai falar sobre a humanidade de Deus em Jesus Cristo. Esse ponto é fantástico. Quando eu li esse ponto, há alguns anos atrás, cerca, eu acho que 10 anos atrás, foi algo que mexeu comigo, porque o cristianismo, ele apresenta um Deus que se compadece da natureza humana. Só que o meu pensamento como religioso, como teólogo, teórico da religião, era como que um Deus que é essencialmente espírito pode entender, compreender pode, mas como ele pode se compadecer do homem que é carne e espírito. Ele poderia se compadecer do espírito do homem, mas da carne, que é o resultado de todo o pecado, de tudo aquilo que é imperfeito, como isso pode acontecer? E esse pensamento, ele foi a reflexão do meu pensar durante muito tempo, né? E ainda o é hoje, mas não com a ênfase que tinha, no sentido de descobrir a razão para tal coisa. E Barth, ele escreve sobre isso, que é na humanização de Deus em Jesus Cristo. Que Deus em Jesus Cristo compreende por completo a fragilidade do homem, não na compreensão da sapiência, da onisciência, dele saber todas as coisas, mas na compreensão de entender toda a fraqueza humana, porque Deus em Cristo, parece uma heresia, mas não é, Deus em Cristo foi tentado em tudo. Deus em Cristo aprendeu a obedecer Ele mesmo, mas aprendeu a obedecer, porque até então não tinha parâmetros. Então, a humanidade de Jesus Cristo, sendo a humanidade de Deus, é o que faz a salvação ser possível ao ser humano. Porque Deus na eternidade, então, vai eleger a Cristo, predestinar a Cristo. E todos aqueles que estão em Cristo, então, passam a ser eleitos e predestinados. É através desse pensamento que Barth, então, ele começa a elaborar a sua teologia, principalmente a soteriológica, a situação de pecado e de impotência da humanidade. Ele parte do ensinamento básico da teologia reformada, de que o pensamento humano, ele é totalmente corrompido juntamente com o pecado. Então o homem é incapaz de encontrar a Deus por si mesmo. A gente está estudando teologia arminiana, vamos ver que esse pensamento em Armino, ele tem uma diferença, né? E ele também tem uma rejeição de todas as formas de teologia natural. Ele acha que o aspecto da teologia natural, ela não pode ser caracterizada como teologia científica ou teologia de fato. Eu vou dar
um exemplo, revelações, visões, enxergar a Deus através da natureza, isso não pode ser caracterizado como uma teologia científica de fato. E o outro ponto, o aspecto, é a demonização de todas as religiões. Para Calbart, a verdadeira religião do mundo é o cristianismo. As demais são invenções demoníacas. Então, nós encerramos aqui o primeiro vídeo, já estamos aqui caminhando para o segundo. Até lá!